General Hamilton Mourão subiu o tom e entregou toda a verdade do que Lula está fazendo com o nosso dinheiro. E o que ele revelou vai deixar vocês chocados. Ele ainda citou Alexandre de Moraes e invocou o artigo. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias interessantíssimas para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e também deixe aqui o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje vai para Fernando Amado de Limeira, São Paulo. Muito obrigado, Fernando, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias. Porque o general perdeu a paciência e subiu o tom e revelou grandes verdades sobre o que pode acontecer com o nosso Brasil. E eu garanto para vocês que não é nada bom a situação que está o nosso Brasil. Vocês não têm noção do quanto o Brasil já está no vermelho. E aqui o general vai revelar tudo. E mais, ainda tem uma PEC que pode mudar tudo, todo o rumo da história e fazer sim com que Bolsonaro vá às eleições em 2026 e quem sabe o Brasil volta a sorrir. Olhem esta notícia e já eu vou trazer para vocês a fala do general Hamilton Mourão, aonde ele subiu o tom, citou Alexandre de Moraes, os presos do dia 8 de janeiro, e também o que está de fato acontecendo no nosso Brasil, que a mídia não mostra. Bittar apresenta PEC que prevê anistia a Bolsonaro e condenados por atos golpistas. E olha o que diz o senador Márcio Bittar, isso muda tudo e podemos sorrir de novo em 2026, vejam. Olá amigos, está na hora do Brasil fazer uma nova anistia, dessa vez para todos aqueles do dia 8 de janeiro. Nós estamos vendo pessoas sendo condenadas até 17 anos de cadeia por terem manifestado o seu desagrado com o resultado das eleições. Como também políticos como o presidente Jair Bolsonaro, que foi penalizado por fazer um comentário sobre a questão das urnas eletrônicas. Portanto, eu apresentei hoje uma PEC, projeto de emenda constitucional, para promover a anistia. Olha, no Brasil tem uma pessoa que foi denunciada, processada e condenada em 3 instâncias, hoje é o presidente do Brasil. De outro lado, alguém que não tem um processo por corrupção, por ter feito comentários a respeito do perigo e da necessidade de aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro, está inelegível. Pessoas como o presidente Bolsonaro, quem tem que decidir se ele pode ou não pode ser mais presidente do Brasil é a população brasileira. Ele não pode ser tirado do processo eleitoral quase que numa cotovelada. Por isso... Realmente, né, gente? Isso muda tudo. E o Márcio Bittar, o senador, resolveu fazer alguma coisa para que Bolsonaro volte a ser elegível. E agora, o senador Hamilton Mourão também resolveu falar sobre essa anistia do dia 8 de janeiro, aonde está tendo penas altíssimas. Alexandre de Moraes não está perdoando ninguém. Olha o que ele vai falar. Como nunca havia feito, o general Mourão diz que TSE interferiu, sobe o tom em defesas de presos do 8/1. Isso realmente muda tudo. É a PEC de Márcio Bittar, junto com esse pedido de anistia do general Mourão. Mas não parou por aí. O general vai revelar bombas atrás de bombas sobre o que realmente está acontecendo no nosso Brasil no governo de Lula. E vocês vão perceber que o nosso Brasil está a passos largos de uma Venezuela. Infelizmente, as notícias não são nada boas. O senador general Hamilton Mourão fez um retrospecto do primeiro ano do governo de Lula, mostrando que os caminhos que vêm sendo tomados têm um destino já conhecido, que é péssimo para o povo brasileiro. Aqui no nosso país, esse ano, inicia ainda sob o trauma da eleição que ocorreu ano passado, com a questão do voto auditável, a questão da forma como o Tribunal Eleitoral interferiu durante a campanha, mas, conforme disse no pronunciamento que fiz ainda como vice-presidente da República no final do ano passado, era um novo governo que se iniciava, mas não uma mudança de regime. Ocorre o 8 de janeiro, uma manifestação que se inicia pacífica por um grupo pequeno,
até hoje, procurem, senhoras e senhores, em algum organismo de imprensa, algum relato que fale sobre o número de pessoas que estavam na rua naquele dia. Eu já vi manifestação por esse país afora, e aquela manifestação não era de grandes proporções. Lamentavelmente, alguns a fizeram degenerar em uma baderna. Agora, senhoras e senhores, tem que ficar claro uma coisa: baderna não é golpe de Estado. Realmente, né, gente? Baderna é baderna. Mas não é o que está acontecendo. Eles estão fazendo de tudo. E vocês vão prestar atenção que mais adiante, na fala dele, ele vai citar Bolsonaro e essa perseguição. Portanto, enquanto pessoas cometem crimes gravíssimos, hediondos e saem pela porta da frente, essas pessoas que estavam buscando um Brasil melhor e que, no caso, disse não poderia ter acontecido e não somos a favor da baderna, mas tinham pessoas que nem estavam lá orando pelo Brasil e estão presas. E é por isso que o senador está tão revoltado. É o que eu tô dizendo, né? Crimes hediondos saem pela porta da frente. Pessoas com a Bíblia na mão pegam até 17 anos de prisão. Golpe de Estado é algo muito diferente. Tem força na rua, tem tiro, tem morte. E isso não ocorreu no dia 8 de janeiro. Aquelas pessoas presas vêm sendo submetidas a um processo que pode ser tudo, menos o devido processo legal que existe no nosso país. Em vez de serem julgadas pelo juiz natural da primeira instância, estão sendo julgadas na última instância. Não tem a quem recorrer. Penas muito piores do que qualquer estuprador, assassino que a gente vê por aí. Só nos resta o projeto que colocamos de anistia, com uma forma de colocar esse rio de volta no seu curso. O governo que assumiu colocou como palavra de ordem união e reconstrução. Não vemos a busca da união. Vemos, muito pelo contrário, a perseguição implacável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como se fosse um dos criminosos, ou genocida, como foi chamado por diversas vezes, e aí o termo genocídio, ele perde totalmente aquilo que ele significa. Chamar Bolsonaro de tudo isso pode, né? Mas quando é em relação à esquerda, aí estamos cometendo crimes graves. Quanta diferença do governo Bolsonaro. Enquanto isso, Lula está querendo, de qualquer maneira, acabar com o Brasil. E vocês vão ver adiante na fala do general a situação que está financeira e econômica no nosso Brasil. E vocês vão perceber que estamos, sim, infelizmente, a passos largos de uma Venezuela. Vem aparelhando novamente estatais e todos os ramos do governo. Ou seja, todo aquele filme que nós vimos há tempos atrás e que levaram ao país a sua maior recessão, vem sendo desenrolado novamente, não é? Num dia da marmota. Não é? Vamos lembrar daquele filme que o camarada acordava todos os dias e começava tudo novamente. É o dia da marmota. Esse é o governo do dia da marmota. Uma visão atrasada com aquele modelo do gasto é vida, sem entender que para gastar a gente tem que ter recurso. Verdade. E de onde o governo arranca recurso, senador Exalci? Arranca dos impostos que ele extrai do bolso de cada um de nós. E acha que com esse gasto ele vai levar o país a um futuro organizado. Avanços que destravaram a economia no passado vêm sendo contornados. Lei das estatais, marco do saneamento, o que obriga o tempo todo a nós que estamos aqui dentro do Congresso Nacional a nos contrapormos a este retrocesso. O governo promove a insegurança. A insegurança, olhamos calmamente como está a segurança pública no país.
Podemos sair às ruas tranquilamente, sem olhar para trás? Realmente, a segurança no país está um caos. Lembrando que quem é o ministro da Justiça? Até então, enquanto não tomar posse, Flávio Dino, o mesmo que foi indicado para a cadeira do STF. Enquanto isso, a criminalidade está tomando conta do Rio de Janeiro, da Bahia, a situação está indo de mal a pior. Qual é a política do governo? Eu vi o atual ministro da Justiça e já, vamos dizer assim, sabatinado e votado e eleito, né, para ser um novo ministro da Suprema Corte, com um plano que, no caso da Amazônia, ele vai colocar 34 bases na Amazônia. Eu gostaria de saber como. Nós, no Exército Brasileiro, levamos uns 30 anos para colocar 32 pelotões espalhados pela Amazônia. Eu quero ver como é que ele vai colocar 34 bases. Aonde elas estarão localizadas, quem vai mobiliar, né? Como será mantido isso aí, porque eu sempre lembro, cimento e tijolo é muito fácil. O problema é o prosseguimento. É aquilo que em linguagem militar chamamos de conquistar e manter. Lembro também, em termos da insegurança, o marco temporal. É uma discussão bizantina essa. A Constituição é clara. Grupos indígenas que ocupavam terra até a data da promulgação da Constituição e que comprovam que ocupavam aquela terra, têm pleno direito a ela. E o pleno direito não significa que eles têm que morrer de fome naquela terra, porque o próprio artigo 231 da Constituição diz que as riquezas existentes nas terras indígenas podem ser exploradas por autorização do Congresso Nacional e de acordo com a lei. Temos que fazer a lei. O indígena não pode viver na miséria. Essa visão atrasada compromete a nossa soberania sobre uma região que é 60% do nosso território e que termina por ser vendida à sanha dos lobbies ambientalista e indigenista, cuja única finalidade é mascarar o interesse que as grandes potências têm em manter intocada a Amazônia com uma reserva para o futuro. Gente, vocês viram o que disse o general Hamilton Mourão sobre a Amazônia. O coração do nosso Brasil, eles não estão nem aí. Olha, ele falou que está sendo vendido. Olhem o absurdo que está chegando no nosso Brasil. Mas vocês acham que as declarações de Hamilton Mourão estão fortes? Olha, gente, eu posso garantir para vocês que a cereja do bolo vai chegar e vai deixar vocês, o povo brasileiro, além de chocados, bem preocupados com o que realmente pode acontecer com o nosso Brasil. Mas para o futuro dos brasileiros e das brasileiras? Não, para o futuro deles. Eu volto à crise fiscal. Esse governo foi eleito e recebeu um presente do Congresso, que foi a PEC assinada em dezembro do ano passado, que ficou conhecida como PEC da gastança, e que colocou na mão do governo de cara mais 160 bilhões de reais para que tivessem condições de executar aquilo que prometeram. Bem, pretendiam chegar ao final desse ano com 1% de déficit, algo em torno de 100 bilhões. Vão chegar com o dobro. Olha. Vamos chegar com 200 bilhões de déficit. E olhem, qual é o resultado disso? Não há. O resultado é o aumento da dívida. E por que essa questão da dívida é tão fundamental? Porque, senhoras e senhores, eu estou falando de déficit aqui numa conta de padeiro. É aquele de receita e despesa. Não estou colocando os juros pagos sobre essa dívida. Porque quanto mais déficit fizermos, mais juros vamos pagar. Hoje, somando juro e o déficit nominal, nós vamos chegar a 800 bilhões de reais, que é 7,5%, quase 8% do nosso produto interno bruto. Vocês viram
a que ponto está chegando o nosso Brasil? Infelizmente, rumo sim a uma Venezuela. Eu, Renata, particularmente, achei que ia demorar um pouco mais, mas o governo mostra que não está nem aí. Eles querem gastar, viajar, ficar em hotéis luxuosos. Enquanto isso, o povo trabalha e paga os luxos do governo. Sem falar nas emendas, né, que são soltadas no Congresso. Esses dias foram 10 bilhões, tudo do nosso dinheiro. Bom, este foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado, peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e vamos pedir a Deus que dê certo essa PEC do senador, para que assim o Brasil volte a sorrir com Bolsonaro em 2026. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.